No bairro do Brás, em São Paulo, existe um alfaiate chamado Seu Benedito que trabalha em uma pequena oficina há mais de 30 anos. Qualquer pessoa que entra em sua loja percebe imediatamente que há algo especial no ambiente. As roupas estão impecavelmente organizadas, cada ferramenta tem seu lugar específico, e um clima de paz e dignidade permeia o espaço. Mas o que mais impressiona os clientes não é a organização física da loja, mas a forma como Seu Benedito conduz seus negócios e trata cada pessoa que cruza sua porta. Em uma profissão onde é comum cobrar preços diferentes baseados na aparência ou condição financeira do cliente, Seu Benedito mantém uma tabela de preços fixa e justa para todos. Quando um cliente não tem condições de pagar o serviço completo, ele frequentemente oferece descontos ou facilidades de pagamento. Quando alguém precisa de um ajuste urgente para uma entrevista de emprego ou evento importante, ele fica até mais tarde sem cobrar extra. Quando comete algum erro, por menor que seja, ele refaz o trabalho gratuitamente e ainda pede desculpas pessoalmente. O que intriga muitos é que Seu Benedito nunca faz discursos sobre religião ou tenta evangelizar seus clientes de forma agressiva. Mas em sua pequena mesa de trabalho, há uma Bíblia que ele lê durante os intervalos, e quando perguntado sobre sua atitude diferenciada, ele responde simplesmente: aprendi que cada costura que faço, cada cliente que atendo, cada decisão que tomo no meu trabalho é uma oportunidade de mostrar quem é Jesus. Não preciso pregar sermões, preciso viver de uma forma que honre aquele que morreu por mim. Ao longo dos anos, muitos clientes se tornaram não apenas fregueses fiéis, mas amigos próximos. Vários já perguntaram sobre sua fé, e alguns se tornaram cristãos depois de observar como ele vive. Recentemente, quando Seu Benedito passou por uma cirurgia cardíaca, dezenas de clientes se mobilizaram para ajudar financeiramente e apoiar sua família. A pequena oficina se transformou em um centro informal de comunidade, onde pessoas de diferentes backgrounds se sentem acolhidas e respeitadas. Quando elogiam sua influência positiva no bairro, Seu Benedito sempre responde: não sou melhor que ninguém. Sou apenas um pecador salvo pela graça que tenta, a cada dia, viver de uma forma que não envergonhe o nome de Jesus. Ele fez tudo por mim, o mínimo que posso fazer é tentar honrá-lo com minha vida. A história de Seu Benedito ilustra uma verdade fundamental sobre a vida cristã. Honrar a Cristo não é apenas sobre momentos espirituais especiais ou atividades religiosas formais, mas sobre permitir que sua vida e caráter se manifestem através de cada aspecto de nossa existência cotidiana. Honrar a Cristo significa viver de tal forma que nossa vida reflita seu caráter, valores e propósitos. É mais do que simplesmente evitar pecados óbvios ou participar de atividades da igreja, é permitir que a realidade de quem Ele é transforme a forma como pensamos, sentimos, tomamos decisões, e nos relacionamos com outros. Quando honramos alguém, demonstramos respeito profundo, reconhecemos sua importância, e agimos de formas que refletem positivamente sobre essa pessoa. Na cultura bíblica, honrar era especialmente importante nos relacionamentos familiares e sociais. Filhos eram chamados a honrar pais, súditos a honrar reis, e todas as pessoas a honrar a Deus. No contexto cristão, honrar a Cristo significa reconhecer quem Ele é, não apenas nosso Salvador, mas nosso Senhor, Rei, e o modelo perfeito de como a vida humana deveria ser vivida. Significa permitir que essa realidade molde não apenas nossa teologia, mas nossa prática diária. É viver de tal forma que, quando as pessoas observam nossa vida, elas veem algo do caráter de Cristo refletido através de nós. Paulo capturou essa ideia quando escreveu: porque para mim o viver é Cristo. Não era apenas uma declaração poética, era a descrição de uma vida totalmente orientada por Cristo, onde cada decisão, relacionamento e atividade era filtrada através da pergunta: como isso honra ou desonra meu Salvador? Para viver de forma que honre a Cristo, precisamos primeiro conhecer como Ele viveu. Os Evangelhos nos oferecem um retrato detalhado não apenas do que Jesus ensinou, mas de como Ele se comportou em diversas situações. Observamos sua compaixão pelos sofridos, sua paciência com os lentos para entender, sua firmeza diante da tentação, sua humildade apesar de sua posição divina, e seu amor sacrificial mesmo pelos inimigos. Jesus demonstrou perfeita integridade, suas ações sempre correspondiam às suas palavras. Ele ensinou sobre amor e viveu amando até os não amáveis. Ensinou sobre perdão e perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram.
Ensinou sobre humildade e lavou os pés dos discípulos. Ensinou sobre sacrifício e entregou sua própria vida. Essa consistência entre ensino e vida é fundamental para honrar a Cristo. Quando nossas ações contradizem nossa fé professada, desonramos seu nome. Quando nossa vida privada contradiz nossa declaração pública de fé, causamos escândalo ao Evangelho. Mas quando há harmonia entre o que cremos e como vivemos, honramos a Cristo e oferecemos um testemunho poderoso de sua realidade transformadora. Jesus também demonstrou como viver em dependência do Pai. Embora fosse Deus encarnado, ele escolheu viver em submissão à vontade do Pai, buscando orientação através da oração, e reconhecendo que sua força vinha da comunhão com o Pai. Isso nos ensina que honrar a Cristo inclui reconhecer nossa dependência dele e viver em submissão aos seus propósitos. A integridade é talvez a qualidade mais fundamental para uma vida que honra a Cristo. Integridade significa a completude, a harmonia entre nossos valores professados e nossas ações práticas. É ser a mesma pessoa em público e em privado, quando estamos sendo observados e quando estamos sozinhos. Cristo demonstrou integridade perfeita. Satanás o tentou no deserto quando ele estava sozinho e faminto, mas Jesus manteve sua fidelidade aos valores do reino. Quando foi pressionado por líderes religiosos e políticos, ele não comprometeu sua missão para ganhar favor. Quando foi criticado por se associar com pecadores, ele não mudou seu comportamento para agradar os críticos. Na vida moderna, integridade se manifesta em pequenas decisões diárias, ser honesto em declarações de imposto mesmo quando ninguém verificará, tratar funcionários com respeito mesmo quando temos poder sobre eles, cumprir promessas mesmo quando se torna inconveniente, admitir erros mesmo quando poderíamos escondê-los. A integridade também significa a consistência em nossos relacionamentos. Não devemos ter uma personalidade para a família, outra para colegas de trabalho, e ainda outra para a igreja. Embora possamos adaptar nossa comunicação para diferentes contextos, nossos valores e caráter fundamental devem permanecer constantes. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. O amor é a motivação suprema para uma vida que honra a Cristo. Não é um sentimento sentimental, mas uma escolha deliberada de buscar o bem dos outros, mesmo quando isso requer sacrifício pessoal. O amor que honra a Cristo é prático e concreto. João escreveu: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Isso significa que o amor se manifesta em ações tangíveis: ajudar quando alguém está em necessidade, perdoar quando somos ofendidos, ser paciente quando outros nos irritam, sacrificar nossos próprios interesses pelo bem dos outros. Jesus demonstrou esse amor prático quando curou os enfermos, alimentou os famintos, consolou os enlutados, e defendeu os marginalizados. Ele mostrou que o amor autêntico sempre se traduz em ação. Quando vivemos com esse tipo de amor, honramos a Cristo porque refletimos seu coração compassivo. O amor que honra a Cristo também se estende aos inimigos e àqueles que nos maltratam. Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Isso não significa ser ingênuo ou permitir abuso, mas significa responder ao mal com bem, buscar reconciliação quando possível, e recusar-se a retribuir ódio com ódio. Uma vida que honra a Cristo é naturalmente uma vida de serviço. Jesus declarou: eu vim não para ser servido, mas para servir. Ele redefiniu grandeza em termos de serviço, ensinando que aqueles que querem ser grandes no reino de Deus devem se tornar servos de todos. O serviço que honra a Cristo não é limitado a ministérios formais da igreja, embora possa incluí-los. É uma atitude de coração que vê cada oportunidade de ajudar outros como uma chance de refletir o caráter de Cristo. Pode ser tão simples quanto ajudar um vizinho idoso com compras, ou tão complexo quanto dedicar uma carreira inteira ao trabalho humanitário. O serviço autêntico é motivado pelo amor, não pela necessidade de reconhecimento ou recompensa. Jesus advertiu contra fazer boas obras para serem vistas pelos homens. O serviço que verdadeiramente honra a Cristo é frequentemente feito em segredo, sem fanfarra, simplesmente porque é a coisa certa a fazer. O serviço também envolve usar nossos dons e talentos para o bem de outros e para a glória de Deus. Paulo ensinou que cada membro do corpo de Cristo tem dons específicos que devem ser usados para edificar a comunidade. Quando descobrimos nossos dons e os usamos generosamente, honramos a Cristo ao participar de seus propósitos no mundo.
Uma vida que honra a Cristo busca pureza em pensamentos, palavras e ações. Isso não significa perfeição impossível, mas significa um esforço genuíno para viver de acordo com os padrões de santidade que Deus estabeleceu. É reconhecer que nosso corpo é templo do Espírito Santo e deve ser tratado com reverência. A pureza sexual é uma parte importante disso, mas não é tudo. Pureza também se refere à honestidade em comunicação, à justiça em negócios, à humildade em relacionamentos, e à generosidade no uso de recursos. É sobre manter nossa consciência limpa diante de Deus e dos homens. Jesus ensinou que a pureza começa no coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso significa que devemos prestar atenção não apenas às nossas ações externas, mas também às nossas motivações internas, nossos pensamentos secretos, e nossos desejos ocultos. A busca pela pureza requer disciplina espiritual, oração regular, estudo da palavra, prestação de contas a outros cristãos maduros, e disposição para se arrepender rapidamente quando falhamos. Não é um esforço legalístico para merecer salvação, mas uma resposta de gratidão àquele que nos salvou e nos santifica. Cristo declarou: "Eu sou a verdade." Uma vida que o honra é comprometida com a verdade em todas as suas formas. Isso significa honestidade na comunicação, autenticidade nos relacionamentos, e fidelidade aos fatos mesmo quando a verdade é inconveniente ou custosa. Em um mundo onde a mentira é frequentemente aceita como normal e onde verdades alternativas são promovidas, o compromisso cristão com a verdade se destaca. Isso não significa ser brutal ou insensível na forma como comunicamos verdades difíceis, mas significa ser confiável em nossa palavra e íntegro em nossa comunicação. A verdade também se aplica ao autoconhecimento. Uma vida que honra a Cristo requer honestidade sobre nossas próprias falhas, limitações, e áreas de crescimento necessário. É ser real sobre quem somos, sem falsa modéstia nem arrogância. É permitir que outros nos conheçam autenticamente, em vez de sempre tentar manter uma imagem perfeita. Jesus demonstrou essa honestidade quando se referiu a si mesmo como manso e humilde de coração e quando admitiu sua tristeza no Getsêmani. Ele era completamente transparente sobre seus sentimentos e motivações, oferecendo um modelo de autenticidade para nós. O perdão é uma das marcas distintivas mais claras de uma vida que honra a Cristo. Jesus não apenas ensinou sobre perdão, ele o praticou mesmo nas circunstâncias mais extremas. Na cruz, ele orou: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Perdoar não significa minimizar o mal que foi feito ou fingir que a ofensa não importa. Significa escolher liberar o direito à vingança e buscar reconciliação quando possível. É uma decisão que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado, quebrando ciclos de amargura e retaliação. O perdão que honra a Cristo é muitas vezes incondicional, não dependendo do arrependimento da outra pessoa. Jesus perdoou antes de ser pedido perdão. Isso não significa que sempre podemos restaurar relacionamentos completamente sem mudança genuína da outra parte, mas significa que podemos liberar nossa própria amargura independentemente da resposta dos outros. A prática do perdão também nos mantém humildes, lembrando-nos do perdão imerecido que recebemos de Deus. Quando lembramos quanta graça recebemos, torna-se mais natural estender graça aos outros. Uma vida que honra a Cristo é caracterizada por esperança genuína, mesmo em meio às dificuldades. Esta não é uma esperança ingênua que nega a realidade do sofrimento, mas uma esperança informada que conhece o final da história e confia no caráter de Deus. Pedro escreveu sobre estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A esperança cristã é tão distinta da atitude normal do mundo que chama atenção e provoca perguntas. Essa esperança se manifesta em como reagimos às crises, como falamos sobre o futuro, e como tratamos os setbacks temporários. Não negamos a dor real, mas a colocamos no contexto de uma história maior onde Deus está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A esperança cristã também nos motiva a trabalhar por mudança positiva no mundo, porque acreditamos que nossos esforços têm significado eterno. Não somos fatalistas que aceitam passivamente injustiça, nem utópicos que acreditam que podemos criar o céu na terra, mas somos realistas esperançosos que trabalham pelo reino de Deus sabendo que ele trará sua consumação final. Honrar a Cristo requer perseverança através das dificuldades e tentações da vida.
A vida cristã não é um sprint, mas uma maratona que requer resistência e determinação a longo prazo. Haverá momentos de fraqueza, períodos de dúvida, e situações que testam nossa fé. Jesus demonstrou perseverança durante seu ministério terreno, continuando sua missão mesmo quando foi mal entendido pelos discípulos, rejeitado pelas multidões, e perseguido pelos líderes religiosos. Ele, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. A perseverança cristã não é baseada em força humana, mas na confiança de que Deus é fiel e que Ele completará a obra que começou em nós. É a disposição de continuar obedecendo mesmo quando não vemos resultados imediatos, de continuar amando mesmo quando não somos correspondidos, de continuar servindo mesmo quando não somos reconhecidos. Essa perseverança é frequentemente desenvolvida através de pequenas fidelidades diárias. Quando escolhemos fazer o que é certo nas pequenas coisas, desenvolvemos o caráter necessário para permanecer firmes nas grandes coisas. Uma vida que honra a Cristo naturalmente tem impacto positivo na comunidade ao redor. Assim como sal e luz, os cristãos devem preservar o que é bom e iluminar o que está escuro na sociedade. Isso não acontece através de arrogância ou julgamento, mas através do exemplo de uma vida transformada. Quando os cristãos vivem com integridade nos negócios, eles elevam o padrão ético em seu setor. Quando tratam funcionários com dignidade, eles modelam relacionamentos de trabalho saudáveis. Quando são bons vizinhos, eles fortalecem o tecido social de suas comunidades. Jesus ensinou que somos cidade edificada sobre um monte que não se pode esconder. A vida cristã autêntica é naturalmente visível e influente. Não precisamos forçar nossa influência, ela flui naturalmente de quem somos em Cristo. Esse impacto pode ser especialmente poderoso em tempos de crise. Quando outros estão em pânico, a paz cristã se destaca. Quando outros estão desesperados, a esperança cristã oferece alívio. Quando outros estão sendo egoístas, a generosidade cristã brilha como uma luz. Viver uma vida que honra a Cristo não é uma conquista única, mas uma jornada contínua de crescimento e transformação. Haverá falhas ao longo do caminho, momentos quando desonramos seu nome, áreas onde precisamos crescer. A chave é não desistir, mas continuar voltando para Ele em arrependimento e renovação. Paulo escreveu sobre esquecer as coisas que atrás ficam e avançar para as que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vida cristã é caracterizada por progresso, não perfeição. O objetivo não é impressionar outros com nossa espiritualidade, mas permitir que Cristo seja formado em nós e expressado através de nós. É uma transformação de dentro para fora que gradualmente alinha nosso caráter com o caráter de Cristo. Como seu Benedito descobriu em sua alfaiataria no Brás, uma vida que honra a Cristo não requer posição especial ou talentos extraordinários. Requer apenas um coração sincero que deseja refletir o amor, caráter e propósitos de Cristo em cada aspecto da vida cotidiana. Quando vivemos dessa forma, descobrimos que nossa vida se torna não apenas mais significativa para nós, mas uma bênção para todos ao nosso redor e uma honra para aquele que deu sua vida por nós.